E começamos mais um podcast Café com Pimenta, sempre trazendo entrevistados incríveis e lembrando a você que está acompanhando a gente, não só em áudio, mas também em vídeo, no YouTube, no Spotify, Amazon Music, Brunão, e também no Apple Podcast. Esse é o que eu mais gosto de falar. E lembrando que aqui é isso, olha, é um podcast, é um videocast, é um auditório cast, que eu tô aqui cheio de plateia. Tem até amigo de infância hoje aqui acompanhando o podcast, que recebe podcast Café com Pimenta, apresentaçãozinha da Márcia Pinho, que recebe hoje André Pivetti, que nada mais é do que um empresário do ramo de cama, mesa e banho. É isso, André? Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, meu muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, Márcia. A honra é nossa. Pô, e sim, sou um empresário de cama, mesa e banho e sonhos, né? Ah, e sonhos. Ele roubou minha pergunta, que danado, que eu ia falar sobre isso. André, eu quero... claro que se a gente está falando que você é um empresário desse ramo, cama, mesa e banho, a gente já vai estar falando da marca, não tem problema nenhum. Mas eu quero entender primeiro quem é André Pivetti. Você... primeiro vou começar pelo começo. Pivetti é mesmo o seu sobrenome? Acredite se quiser. Inclusive, na hora de liberar aqui embaixo na portaria, foi um problema liberar um Pivetti para subir, né? Imagina. Deus. Então, Pivetti é seu sobrenome mesmo. Meu sobrenome. Não é um nome... Não tem a ver com a empresa, nada? Nada. Sobrenome italiano, parte do meu pai, Pivetti, P-I-V-E-T-T-I. T-T-I. Pivetti, vamos lá. Quem é André Pivetti? Você tem 56 anos, casado, 2 filhos... Mas me fala um pouquinho de você, desse empresário, pra gente depois entrar aí na tua... Um netinho que acabou de nascer, poucos meses. Uma gracinha. Cara do avô, carequinha, lindo. Nasceu careca igual você, né, Pivetti? Igualzinho, homenagem a mim. Diga lá, me fala um pouquinho de você, da sua vida, da sua trajetória. Você não nasceu empresário. Não, na verdade eu sou um ex-lavador de carro, eu sou paulista, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu sou carioca de coração. Ex-lavador de carro, trabalhava no centro de São Paulo como lavador de carro, e ali, naquele estacionamento, eu lavava os carros dos vendedores da Hering Têxtil S.A., que é uma marca, né? Uma marca fantástica, e ali eu comecei a imaginar o mercado de varejo, porque não entendia nada daquilo, né? Então, eu comecei a ver as pessoas chegando, os vendedores chegando com carros novos, todo arrumadinho. Eu falei, poxa, isso aqui pode ser um futuro para mim. Mas deixa eu entender melhor. Deixa eu aproveitar e chamar a Solzinha, trazer um cafezinho enquanto ele conta essa história aqui, que eu quero ver se essa história é realmente real ou se ele tá de caô dizendo que ele lavava carro e hoje é esse empresário incrível. Pivetti, como assim? Você realmente tinha um espaço? Você lavava carro onde? Na verdade, eram seus clientes, essas pessoas da... Um estacionamento de carros onde eu trabalhava. E a minha função ali era, além de abrir o estacionamento cedo, era lavar os carros. Então eu ganhava dinheiro lavando o carro. Nesse estacionamento. Obrigada, Sol. E nesse estacionamento você começou a ter contato com esses clientes? Exatamente. O escritório da Hering era em frente a esse estacionamento. Não era o estacionamento da própria loja da Hering? Não. Na verdade, não era uma loja, era um escritório onde o departamento comercial da Hering, que vendia para outras lojas, né, no mercado de São Paulo todo, ficava ali e eles paravam o carro para ir no escritório. E aí você começou a vislumbrar ali o dia a dia deles, a rotina? Comecei a sonhar a partir dali. E depois dali, como é que você foi galgando isso? Como é que você foi construindo esse sonho? Na verdade, eu morava em São Paulo, né? E jogava futebol, atleta de futebol na parte da tarde, na parte da manhã lavador de carro, até que eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro. Eu vim a encontrar meu pai depois de muitos anos, encontrei meu pai no Rio e continuei jogando futebol. Jogava futebol, estudava, e de repente apareceu um anúncio no Jornal Globo, muitos anos atrás, pedindo vendedor, contratando vendedor para a Hering. Eu li. Coincidência, né? Na hora que eu li, eu me vi naquele anúncio, né? Eu falei, pô, sou eu. Apesar de eu não ter característica nenhuma
para aquele anúncio, eu me vi contratado pela Hering. Por que você diz isso, que não tinha característica nenhuma? Então, imagina o seguinte, precisava ter o 8º período de universitário. Eu estava entrando na faculdade. Precisava ter um carro com até 2 anos de uso. Eu andava de ônibus. Então, assim, eu não tinha nada que me colocasse dentro daquela empresa, a não ser o sonho de trabalhar na Hering. A sua vontade de disposição. Exatamente. E aí você foi lá... E aí eu comecei a participar de processo de seleção. Fui passando, isso foram quase 3 meses dentro desse processo de seleção. Ia em casa treinando com meu pai diariamente. Seu pai fazia o quê, Meu pai foi vendedor também durante muito tempo. E naquela época... Então meio que já estava na veia ali, da veia, com certeza. E na época ele era carregador de bagagens do aeroporto do Galeão. Marcinho, por favor, cadê o tintim do café? Esqueci. Vamos fazer o tintim do café? Vamos, mas a gente vai fazer tudo de novo? Não, vai tocar. Tintim do café. Ah, tá bem. É o esporro do Globo. Mas você vai cortar isso? Não, tô falando. Ah, é? Participar do programa. É o esporro do editor. Caraca, tomando esporro ao vivo. Desculpa, Bruno. Vamos fazer um... É porque eu não queria entregar a marca. Mas já que vamos fazer o tintim, eu tomei um esporro aqui ao vivo e a cores, vamos dizer que eu vou fazer tintim nessa caneca. Fechado. Uma caneca poderosa chamada First Class. É isso? É isso. É a sua marca, né, Pivete? De coração. Então vamos brindar? Tá saindo fumacinha, dá pra ver? Você não tá enxergando, tá, Bruno? Eu tô vendo, ó, fumacinha saindo aqui. Pivete, a gente tá brincando aqui, falando de Hering, mas a marca que você veio trazer e conversar com a gente, a sua empresa de cama, mesa e banho é a First Class, né? First Class One. Por isso que você trouxe essa canequinha? Exatamente. Deixa eu mostrar aqui, gente. Vou pegar a canequinha por baixo, que ele tá tomando café, né? Senão, olha aqui, ó. Deu pra ver aí, Bruno? Agora a dele tá saindo fumaça também, ó. Peraí que eu tô dando zoom. Aqui a fumacinha saindo. Hein? Mas me fala, aí você foi para sua entrevista de emprego, ensaiava a beça com seu pai. E fui passando pelas entrevistas. Durante praticamente 3 meses. Eu fiz o tintim? Fez. Jesus! Podemos fazer outro também, não tem problema. Fala, e Fui passando pelas entrevistas até que eu realizei o meu primeiro grande sonho da minha vida, que foi ter sido contratado pela Hering e me tornar vendedor da Hering, que na verdade na época nada mais era que sair de um time de várzea para entrar sendo contratado pelo Flamengo. Foi mais ou menos isso. Né? Não, de um time de 3ª, 4ª divisão, porque eu não tinha preparo nenhum. Tinha só realmente a vontade. A vontade. E deu certo. Deu. Quantos anos você ficou na Hering? Eu fiquei exatos 1 ano na Hering. Ah, é? Achei até que você tivesse ficado mais tempo. Não. E aí, depois desse 1 ano? Então, durante esse 1 ano, apareceu um outro anúncio também no jornal o Globo. Aí o Globo fazendo sucesso no mercado empresarial, hein? E esse anúncio... Classificados, né, gente? Classificados antigamente era fortíssimo. Eu tinha essa doença. Todo domingo eu comprava o classificado e ficava fuçando. Quem nunca, né? Eu não sei. Bom, quem está acompanhando a gente, muitas pessoas vão se identificar, né? Que é aquela coisa do jornal, né? A gente abria assim o jornal e ficava riscando, né? Exatamente. Circulando o anúncio do classificados. E você era um desses. Um desses, e os jornais, de fato, o jornal mudou a minha vida, né? Porque a partir dali eu entrei na Hering, entrei também na Dulorem. Que é uma marca de lingerie. De lingerie, né? Exatamente. E quando eu vi esse anúncio, o salário era 2,5 vezes maior do que o outro, da Hering. Do que o outro. Participei também de um processo de seleção, só que dessa vez eu já era funcionário. Já tinha uma experiência, tinha uma bagagem, né? Da maior empresa da América Latina na época, que era a Hering. Então, eu saí de uma empresa para outra, assim, com muita facilidade. E do Lore em quanto tempo? 2 anos e meio. E depois? Depois desses 2 anos e meio, eu entrei como representante da Teca Tecelagem, que é a indústria de cama, mesa e banho. Era a 2ª maior empresa do mundo de cama, mesa e banho. E entrei contratado como representante comercial. E aí? Ali nasceu o sonho da First Class. Que ali você... O que te encantou? Foi o produto? Então, Márcia, o que eu enxerguei ali, assim, foi muito claro na minha visão. Eu via 2 modelos de negócio na época.
Eu via lojas de departamento e hipermercados vendendo produtos medianos por preços competitivos e via algumas pouquíssimas lojas finas vendendo produtos bons, mas por preços totalmente inacessíveis. Aí eu falei, poxa, tem um espaço nesse meio porque ninguém fala de produto bacana por um preço justo. Então, aí nasceu o sonho da First Class. Mas vamos lá, você saiu de uma grande empresa e marca que você me corrige, né? Porque esse não é o meu mercado, que é a coisa do vestuário, né? A roupa. Sim. Depois você foi para um outro segmento que também não deixa de ser vestimento, mas sim, aí é uma coisa, até porque é um nicho feminino, né? Do Lauren. Não? Do Lauren só feminino, sim, né? Sim, perfeito. Não sei, porque eu não sei se tem marca de cueca do Lauren, acho que não, né? Não. Só feminino. Então você saiu de um mix de roupas, né? De um nicho que era um mix de roupas, para um outro nicho que era uma moda feminina íntima, sim, né? E aí, de repente, você entra num mercado totalmente diferente. A gente saiu da coisa do pessoal para a casa, para o lar, né? Que é a cama mesa e banho. E aí você despertou para essa coisa. Na verdade, assim, eu trabalhei nessas 3 empresas, só que eu visitava clientes de multimarcas e no interior do estado do Rio. 40%, 50% desses clientes da Hering compravam Hering, compravam do Lauren e compravam Teca. Porque quando você fala multimarcas, vamos falar assim, uma loja grande, um exemplo de uma Renner, uma C&A no interior com outro nome, que vende um pouco de tudo. Exatamente, isso. Só que imagina uma loja pequena de 100 metros vendendo tudo, porque nos interiores por aí... É tudo loja pequena, menores, né? E vendendo de tudo. Ali eu comecei a enxergar o tamanho da roupa de cama, coisa que eu não enxergava quando eu comecei a trabalhar na Hering, mas foram anos de estrada, né? E aí, como é que começou a construir esse sonho? Então, o sonho nasceu a partir do momento que eu imaginei, que ficou muito claro na minha cabeça dessa história do mercado, de não ter ninguém no meio do caminho falando de produto e com preço competitivo. Eu falei, poxa, eu tenho um negócio ali que dá para caminhar. Abri a primeira loja. Comecei a falar de fio quando ninguém no Brasil falava. Hoje todo mundo fala 200 fios, 300 fios, 400 fios. A consumidora hoje fala de gramatura de toalha, fala de 100% algodão, né? Mas há 25 anos atrás, que a First Class esse ano está fazendo 25 anos, ninguém falava disso. Então, na verdade, eu fui pioneiro nessa história de falar de fios, nessa história de me preocupar de entregar para a consumidora um baita no produto. Como é que eu te chamo? De André ou de Pivete? Pivete vai ser um prazer. Pivete, essa coisa dos fios, vamos falar um pouquinho disso. É isso mesmo? Porque hoje, então, com o advento da internet, eu compro... Qual é o máximo, assim? Eu sou milionária e quero comprar o lençol mais gostoso do mercado. Poxa, você vai se satisfazer tranquilamente com 400, 500, 600 fios, tranquilamente. Mas tem mais que tem isso? Tem até 1.200 fios. Tem. 1.200 fios é o quê? Aquele lençol de quase de cetim? Não. Sim. Mas você consegue fazer o toque de cetim em 400 fios, em 500 fios. Porque, na verdade, o cetim nada mais é que uma construção entre trama e urdume. Quando você coloca um fio um por um, vem um para cá e um para cá e um para cá, você não consegue dar esse toque. Mas quando você coloca um fio para 2 ou 2 para 4, dá esse toque acetinado. Então, hoje o que a mulherada, não só a mulherada, né? Porque homem também gosta de dormir num lençol gostoso, né? Todo mundo gosta. O que se busca mais em termos de fios é essa quantidade que você falou, 300 a 400. Olha, a gente, por exemplo, vou falar da First Class, a gente vende um absurdo de volume em 400 fios. Absurdo de volume. A gente tem o 1.000 também. Mas, assim, a quantidade é 1/3 do que vende 400 fios. Qual é a média do preço de um lençol de 400 fios? Hoje, na faixa de R$300, a partir de R$300, no casal você já compra na First Class. Um casal é aquele... Qual é o jogo de casal? É o lençol de elástico? Lençol de elástico de baixo, o de cobrir e 2 fronhas. E 2 fronhas, viu? Entendo de roupa de cama. É isso aí. Pivete, e aí, como é que foi isso? Quer dizer, você foi...
abriu a primeira loja. Sim. E? Na verdade, a primeira loja tem muita parte de sofrimento, né? Que o pessoal vê agora com 250 lojas e fala, poxa... Hoje você tem, deixa eu ver, eu anotei aqui, são 250 lojas no Brasil e só aqui no Rio são 100 lojas. São 100 lojas no Rio. 100 franquias, na verdade. Exato. São 250 franquias, sendo dessas 250... 100 aqui no Rio. Quando você fala em 250 franquias... Não, você não tem nenhuma loja. Zero. Tudo é franquia. 100%. Mas você começou com uma. Comecei. E essa uma? Então, essa uma, na verdade, a primeira loja minha, eu tinha... Sou fuxiqueira, né? Quero saber tudo. Não, mas é legal até para as pessoas conhecerem a história da marca. Sim. Isso é muito importante pra gente. A sua primeira loja foi fundada onde? Nova América. No Shopping Nova América em Del Castilho. Isso, exatamente. Tá. E ali eu não tinha dinheiro para comprar móvel. Então, a mercadoria chegava, eu pegava as caixas de papelão, virava para baixo, deixava a parte dura e colocava o produto em cima. Eu não tive... No shopping, no isso? Shopping. Sem móvel nenhum? Móvel nenhum, mas não só cobria caixa. assim, não botava nem um lençol de 300 fios para botar a mercadoria exposta? Na época não tinha fio, né? Na época era só o sonho. Ah, o fio ainda veio não depois. tinha o fio. Não. Você vendia, digamos assim, um produto, os produtos eram mais básicos, é isso? Mais você básicos. Começou vendendo o quê, Pivete, dentro da tua loja? Eu comecei a vender saldo, mercadoria com defeito e saldos de fábricas, porque como Nova América era Nova América Outlet Shopping... É verdade, o Nova América é ainda, né? Não, outlet, não é mais Outlet. Ah, tá, mas ele era Outlet, ele era. Então você vendia tipo ponta de estoque. Ponta de estoque, mercadoria com defeito, então como eu era representante... Então tudo bem também ter aquela caixa de papelão de cabeça para baixo. Não, porque hoje é onda, hoje é... auto-designer, né? Mas naquela época não era. Naquela época era sobrevivência, não tinha o que fazer. Acabou se encaixando. Pagou o aluguel da loja, mas não dava pra botar mobília, né? Aí foi melhorando, né? E aí, como é que... Conta pra gente, como é que foi isso? O desenvolvimento da loja? E a gente, quando começou... Quantos funcionários você começou, por exemplo? Comecei eu e mais 2. Era muito pouca gente. E aí daqui a pouco você vai contratando funcionário, o negócio foi crescendo. Na verdade, eu fiquei durante 2 anos sem tirar dinheiro nem para o café. Eu era representante, continuava trabalhando, ganhava dinheiro da loja, todo esse dinheiro da loja era reinvestido no próprio negócio. Quando você diz que você era representante da sua loja, ou você ainda tinha um emprego por fora? Tinha emprego por fora. Mentira. Tinha emprego por fora. Então você trabalhava como representante, mas ganhava dinheiro. Daquela marca não? Da sua marca? Não. Da sua marca não, daquela marca anterior que exatamente. A gente falou, da Teca. Da Teca. Então você trabalhava como representante da Teca, sim, mas já tinha um ponto de loja aberto mas ali. Já tinha um ponto da loja aberto e escondido na época, porque não podia ser representante. Eu imagino, não podia. Você estava ali camuflado. Aí eu trabalhava, ganhava dinheiro com a representação comercial. Como é que você escondia, assim? Teu chefe não sabia que você tinha uma lojinha aberta? Papai do céu ajuda, né? Pivete, dá um certo jeitinho. O nome ajuda. E a minha esposa da época trabalhava na operação, então assim, ela me ajudou bastante nisso. No começo da minha trajetória, ela foi vital para mim, entendeu? Então, assim, como é o nome dela? Flávia. Ela me ajudou bastante nessa história, trabalhava demais comigo. Você tem quantos anos? 56 anos. 56 anos. E a Flávia? Acredito que deva ter uns 46. Flávia, pode puxar a orelha dele quando chegar em casa, que não sabe a Não, ela é minha ex-esposa. Não, gente, agora que eu compliquei calma, tudo. Eu vou apanhar da Paula depois. Vai apanhar da atual. Tá, então tá certo você não saber a idade dela, ainda bem. Ainda bem, se eu falo aqui, imagina. Mas aí, e a loja foi crescendo aos poucos. Funcionários também sendo contratados. Isso, daqui a pouco apareceu a segunda oportunidade, eu fui para o Iguatemi, abri a segunda loja. Isso em coisa de 7, 8 meses. E o outlet lá já tinha uma mesinha ou ainda ficou na caixa de papelão? Aí ficou na caixa de papelão durante muito tempo. Eu achava bonito. E aí foi crescendo. Estiloso, né? Fui ganhando corpo, aí abri a terceira loja daqui a pouquinho. Em 2 anos eu tinha 4 operações. Só que aí já estava mais robusto. Já estava mais robusto. Comecei a desenvolver produto. E a distribuição lá, a Teca? Não, quando eu abri a 7ª loja, eu saí da Teca. Meu Deus! Você passou ileso por 7 lojas, 7 lojas. Fazendo jus mesmo ao sobrenome, né? Mas assim, é sobrevivência. Não fazia sentido. Eu tinha que entregar resultado. Ninguém te dedurava, os concorrentes. Não. Pô, tá sabendo, não? O Pivete abriu uma loja. Tá com loja no shopping. Teve um representante uma vez que, numa das nossas reuniões anuais,
ele falou com o presidente da empresa na época. Seu fulano, o senhor está sabendo que o Pivete tem 7 lojas? Então, tem 4 lojas? O cara nem acreditou? Não, olhou pra minha cara e falou, que história é essa? Eu falei, seu fulano, esse rapaz, além de fofoqueiro, é mal informado. Eu não tenho 4, são 7. Ele 7? Mas você não sabe que é proibido ter loja? Eu falei, deixa eu contar uma coisa pro senhor. Eu não sou obrigado a ter casado com uma pessoa que não tem condição financeira. A minha mulher é milionária. Sempre cai pra mulher. Então a gente vai tentando pedalar, porque assim, o meu sonho sempre foi ser lojista. E eu não podia parar o meu sonho, porque assim, eu entregava resultado, eu sempre fui um representante que vendia muito, mas muito, fazia um baita de um trabalho. Eu tinha um relacionamento e tenho um relacionamento muito forte. Para você ter ideia, tem clientes meus daquela época que são meus amigos até hoje. Imagina, estou falando de 30 anos atrás. E o nome First Class, sempre foi esse nome? Sempre foi, apesar da época ser No Class, né? Porque não tinha classe nenhuma, mas o nome sempre foi First Class. Mas tinha um outro nome que a gente conversou aqui no bastidor. Não, ali na verdade era uma loja que funcionava naquele local. Naquele local qual? Lá no Nova América? E eu comprei aquela loja, mas eu comprei e troquei o nome na mesma hora, nunca teve nada a ver comigo. Ah, tá. E aí, e como surgiu o nome, o First Class? O que você pensou? Eu achava tão bonito esse nome, First Class. Assim, e daí eu fiz uma pesquisa, eu falei, pô, esse nome é um nome que tem muita força, porque a gente fala de primeira classe, né? Só que você, quando vem de primeira classe, você não precisa ter preço de primeira classe, você tem que ter o conforto da primeira classe. Mas foi isso que você pensou? Você pensou primeiro na língua portuguesa. Primeira classe, foi isso? Eu quero um produto de primeira classe. Sim. E aí... Só que eu sempre tive sonho de internacionalizar a marca. Entendi. E eu não podia internacionalizar com primeira classe. E aí First Class dá um upzinho, dá um up, né? Exatamente. E aí você abriu as 7 lojas, saiu da parte de... Saí da parte de representação. E só seguiu. Tomei conta do meu negócio. Aí as lojas já tinham um móvelzinho, né? Não, aí já tinha virado patrão, o negócio já melhorou, a First Class desde o início foi um sucesso. Em que ano tudo isso começou? 2000. No ano de 2000. Ano de Quando 2000. você acha que pode considerar que você explodiu? Que você diz assim, agora eu não só vou comprar o cafezinho, como eu vou comprar várias máquinas de café. Então, o que mudou... Para cada loja, né? O que mudou o jogo, na verdade, foi eu começar a viajar para feiras internacionais e começar a trazer produtos de fora. Isso mudou o jogo. Porque a First Class começou a ter produtos que o mercado não tinha. Então, você imagina que o mercado nacional todo vivia das indústrias têxteis nacionais. Sim. Eu viajei para a Alemanha, China e por aí foi, e eu comecei a trazer produtos de lá. Então, eram produtos diferentes, melhores que o produto entregue no Brasil, com preços fantásticos. Melhores, porque quando a gente fala de internet e a gente às vezes compra, né, nessas grandes marcas de venda de internet, quando você recebe o produto, você vê aquele tecido, né, não tem os 300 fios, nem os 400. Mas tem muita gente que vende gato por lebre, né? Tá. Outro dia, para você ter ideia, eu coloquei um vídeo no Instagram e no YouTube que explodiu porque eu comprei um produto numa plataforma digital para mostrar para minha equipe, porque assim... Todo mundo bate em loja e fala exatamente isso. Porque na internet está tanto. Eu comprei uma vez, mostrei para a equipe, mas não adiantou. Eu fiz questão de comprar novamente e aí eu fiz um vídeo. Gente, isso aqui é o que falam para vocês que é 400 fios. E na verdade, nada contra o produto da microfibra, mas não é, nem nunca foi, nem nunca será 400 fios em algodão aquilo. Então assim... O que a gente tem, Pivete? Para quem está acompanhando a gente, não só a turma, né, do varejo que quer entender, já entende desse mercado, como, enfim, a dona de casa, a mulher que trabalha, que quer ter aquela cama gostosa, bonita, cheia de travesseiros e almofadas. Qual é a gramatura que chama? Quando a gente fala em toalha, é gramatura. Tá. Então, no assim, lençol é o quê? No lençol é quantidade de fios em algodão. Quando você fala em microfibra, é gramatura. Então, assim, quanto menor a gramatura da microfibra, pior ela é. Isso a gente está falando de toalha. Não, agora eu estou falando de lençol também. Tá. Porque no lençol, o 100% algodão, a gente fala em fio. Tá. Quando você vai para microfibra,
que é um tecido sintético. É, aquele mais, parece um nylonzinho, uma coisa assim mais, Isso, guarda-chuva. Né? Mais fajuta. Isso. Quando você popular, mais fajuta. Quando você fala em microfibra, você fala em gramatura. Mas assim, existe qualidade na microfibra também. Quando você vai subindo a gramatura, você vai melhorando muito a qualidade. Muito a qualidade. Tem microfibra que é mais cara que algodão. Só que você vai subindo. Você começa, por exemplo, com 55 gramas. 55 gramas dá bolinha pra caramba. O tecido é ruim. Mas tem produto de 120 gramas aí. Você está falando de um baita produto. Tá. Entendeu? Então, assim, vai muito da construção do que as pessoas trazem, por exemplo. Então, China você tem desde os piores produtos até os melhores produtos vendidos nas melhores casas de cama, mesa e banho do mundo. Então, na verdade, quando a gente faz uma compra pela internet e recebe um produto de baixa qualidade, é porque eles estão vendendo o gato por lebre, como você falou. Exatamente. Mas eles têm, porque às vezes a gente vê, né, no rótulo lá, enfim, às vezes não, tá lá, made in China, né? E aí você olha e diz assim, vai dar ruim, né? Mas a China não é culpada. Não é, né? Longe disso. É quem importou e tá revendendo para você que tá isso, exatamente. vendendo um produto de baixa qualidade por um preço. E por isso é tão barato também, só por isso, né? Não tem mágica, não tem almoço grátis em lugar nenhum. Entendi. Né? A indústria chinesa, o povo chinês, eu posso falar isso de cadeira, assim, eles são muito sérios. Eu tô indo agora no final de outubro para minha 31ª feira da China. O que você imaginar de tecnologia, de produto de qualidade, eles entregam. Mas também entregam produtos extremamente competitivos e extremamente ruins. Isso é uma verdade. Agora vai de quem compra. Então, você está falando em feiras, a Ásia é a região de maior procura, num caso de uma pessoa que queira avançar nesse mercado? Então, ninguém no mundo sobrevive em cama, mesa e banho sem a China. Primeira coisa, assim, ela é a fábrica mundial. Engraçado, né? Porque eu acho que a grande maioria tem um olhar disso, né? Que a China, que o produto que vem de lá, que são aquelas lojas que a gente vê em todos os shoppings, que vende, quinquilharia de tudo, pra caramba, né? E então, tem desde a quinquilharia até aquilo que você olha e você diz assim, pô, isso aqui é legal, hein? Mas aí você vê tão barato que você não consegue acreditar que aquilo é legal. Mais ou menos assim, sim, né? Exatamente. Mas não, então tem produtos maravilhosos. De marcas e maravilhosos. Qualidade ótima. Você vai para uma feira, por exemplo, numa Canton Fair, que é uma feira mundial, de tudo quanto é tipo de item que você puder imaginar, você acha de tudo lá, é fantástico. O país é fantástico, a feira é maravilhosa. Aliás, eu indico para todas as pessoas que querem abrir a cabeça para visitar a Canton Fair. É fantástico. Fantástico, fantástico. E aí, com essas ideias e essas idas e vindas, você conseguiu ir montando um diferencial no teu negócio. Exatamente. Então, as viagens, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto demais de viajar. Então, todas as vezes que eu vou para a China, eu vou por lugares diferentes. Paro sempre na ida. Então, agora, por exemplo, eu vou pela Turquia. Eu paro 2 dias em Istambul. Rodo o mercado inteiro. Você vai para a Turquia, mas você vai voltar. Fazer implante. Você vai voltar careca, Pivete? Vou voltar carequinha. Tá bem. Não dá mais para botar cabelo. Ai, mas assim, eu sempre dou uma quebradinha, entendeu? Paro na Turquia, paro nos Estados Unidos, paro na Europa, vou quebrando em vários países para ver o que tem de novidade na roupa de cama. E aí o que você vê de diferencial e, enfim, que deve ter que unir, né? Isso aí. Qualidade, preço, Qualidade e preço, exatamente. Aí você traz. Aí eu trago. Então, assim, a gente sempre recebe novidades no mercado de cama, mesa e banho. Por isso que a First Class está sempre inovando no mercado. Você falou que começou toda essa história em 2000. 2000. É isso? Isso. E aí, você já está há 25 anos no mercado. Nem parece, né? Mas vamos lá. É engraçado que eu estou pensando várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, eu estou pensando que você está falando a gente está falando de tecido, de as feiras internacionais, e a sua primeira loja, que foi no Nova América, um lugar que era uma fábrica. A Nova América era uma fábrica de tecidos. De tecidos, né? Exatamente. Que interessante isso. Quer dizer, a sua primeira loja
lá na origem era uma grande fábrica, né? Eu me lembro, no meu primeiro filho, eu tenho 3 rapazes hoje. O meu primeiro filho, Cristiano, que também é jornalista, a minha mãe, eu lembro vagamente disso, da minha mãe comprando fralda de pano. Era Nova América que chamava? Sim, Nova América. Sim. No Nova América, na fábrica de tecido, que não era um shopping. Quando abriu o shopping... Gente, eu lembro até do desenho, assim, tinha vermelhinha, tijolinho, verde, azul, verde e vermelho, aquele tecido... Que tecido era aquele, Pivete, de fralda de pano? Aquilo é o quê? Tecido de fralda de pano. É? Mas não tem uma... Não sabe, sei, Pivete? não Vamos, sei. Pivete. Eu entendo de cama, mesa e banho. Fralda não é meu forte. Agora tem que ser, se bem que agora é descartável, né? Verdade. Não gasta mais isso. E aí a sua primeira loja foi lá. E eu tava aqui pensando também que se você começou em 2000, você deve ter enfrentado um obstáculozinho considerável aí na pandemia, né? Ou não? Agora, na pandemia? É. Sim, mas foi bem desafiador, mas foi um momento bem importante para todo mundo da empresa, um momento de união. Assim, a gente fez muita coisa com a equipe, foi muito legal, porque a gente se uniu demais. A First Class, por exemplo, em algumas atitudes que a gente tomou na época da pandemia, que foram marcantes. A primeira coisa, a gente começou a fazer cestas básicas para todas as equipes do Rio de Janeiro. Então a gente conseguia estar uma vez por mês com todo mundo, conversando, batendo papo, se abraçando, apesar de toda aquela restrição. Segundo, nós não paramos de trabalhar. Então, daqui a pouquinho, quando voltou o mercado, ninguém mais tinha produto, porque roupa de cama começou a vender. Só que a gente tinha, porque a gente não deixou de comprar, porque a gente não parou de pensar a operação. Então, assim, a gente foi fazendo muita coisa legal. Enquanto o mercado de roupa de cama estava desabastecido, a gente continuava abastecido, continuava vendendo, as nossas equipes continuaram trabalhando, a gente começou a trabalhar via WhatsApp, que na época... Isso que eu ia perguntar, vendia como, né? WhatsApp, tinha gente que botava mercadoria dentro de carro, entregava. E eu imagino que era um produto que tinha muita procura realmente, porque como a gente estava falando de uma doença, de um vírus, as pessoas deviam estar o tempo inteiro neuróticas com essa coisa de trocar roupa de cama e pegou a Covid, não, troca tudo, joga fora, né? E eu estava neurótico de preocupação com as pessoas, assim, eu estava muito preocupado com o dia seguinte, né, de todo mundo, das equipes principalmente, porque... Quando você falou em cesta básica, desculpa te interromper, mas você está falando do seu time, né? Vocês se uniram para não deixar a turma... Você imagina que a gente tinha ali mais de 300 funcionários, onde a gente começou, a gente ia para o supermercado, comprava os alimentos, montava as cestas e depois distribuía. Bacana. Então, assim, foi bem bacana, porque a gente tinha que dar um jeito de ajudar todo mundo, porque onde todo mundo dá a mão, todo mundo tá mais forte, entendeu? E quando acabou a pandemia, vocês já estavam mais ou menos preparados para voltar para a operação? Durante a pandemia, a gente já ficou forte. A gente começou a vender, arrumou ferramenta de venda. A pandemia começou em março, dia 18 de março. Foi quando fecharam as lojas no Rio de Janeiro. Em março a gente não vendeu nada, em abril a gente começou a vender alguma coisinha, maio a gente já fez 35% da venda de um mês normal, junho a gente fez 70% de um mês normal, de julho em diante a gente fez mais de 120% de um mês normal todos os meses. Ô Pivete, quando você fala da sua história, e a gente está falando desse momento pandemia até... como você contou lá atrás, né, quando você abriu suas lojas todas e ainda era um representante de uma outra marca, né? Tem essa coisa da competição, uma outra marca concorrente né? Tá. Ele se incomoda com a sua movimentação? Obviamente sim, né? Mas mesmo nesse momento de pandemia teve isso, tipo, porra, esse cara tá... Eu do fundo do coração eu espero que não, porque assim, eu tenho vários concorrentes nossos que são meus amigos, então... Parceiros também. Acho que do mercado dá para todo mundo. Tem uma troca, Pivete, no mercado? Tem. E assim, a gente tá aqui para abraçar o outro, tem que ter empatia acima de qualquer coisa. O concorrente não é inimigo, né? Então, poxa,
Não faz sentido. A gente, para fazer a nossa estrela brilhar, não precisa pagar de ninguém, né? Com certeza. Na verdade, eu cresci porque eu enxerguei uma coisa que estava no mercado para as pessoas enxergarem e as pessoas não enxergaram. Então eu ganhei estrada por causa disso. Mas nem por isso eu deixo de me relacionar com todo mundo. Eu não mudei a minha essência. As pessoas que eram minhas amigas da época continuam sendo minhas amigas, e as que não eram, também não fiz questão de ser. Então, assim, não muda nada. A gente tem que dar a mão para as pessoas. A gente está falando de um mercado, no seu caso, né, de franquias. São lojas, são franqueados. Qual é o grau? Porque isso é interessante, né? A gente vai num shopping, ou enfim, Ipanema, Leblon, e você vê aquela loja, café com pimenta. Vamos fazer de conta que é uma loja. Tá. E aí, o café com pimenta do Leblon, por mais parecido que ele seja com o de Ipanema, o de Madureira, ele acaba tendo características diferentes. Isso é bom ou ruim? Tem que ser assim ou não? Porque a gente percebe que tem, né? Não é toda franquia que é perfeita. Então, vamos lá. A tua pergunta é bem interessante. Eu vou falar do nosso modelo. Claro. Tá? Nosso modelo é o seguinte, por exemplo, a gente perfila a empresa por região, micro-região. Exemplo, Barra e Zona Sul tem um perfil de consumidor. E a gente monta a estratégia da empresa a partir disso. Exemplo claro, Barra da Tijuca e Zona Sul, a gente tem como principal item de venda o 400 fios. Quando você já sai para a Zona Norte, esse 400 fios já não tem o mesmo desempenho. E a gente entende bem. Vai vender menos, vai né? vender menos. Claro. E na hora da gente montar a estratégia, a gente não monta em cima do 400 fios. Então, você tem o 400 fios nas duas lojas, sim, mas a estratégia de um é diferente da estratégia do outro. Então, a gente consegue entender bem isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é a mão do franqueado, né? Então, aí eu já não estou falando da First Class, eu estou falando do mercado de franquias de uma maneira geral. Existem franqueados muito bons e existem franqueados medianos. Quando você fala do franqueado, é o sujeito que pegou a tua marca e abriu uma loja. Exatamente. E aí você tem sistema de controle? Sim. Você tem esse sistema de controle, mas a mão das pessoas faz diferença. Você vai, por exemplo, em algumas casas Não é robô, né, Pivete? Não tem jeito. Mas como é que você faz essa supervisão? Ou não faz? Não, como é que funciona? A gente tem equipe. Você tem uma equipe só para supervisionar isso? De supervisão, de vitrine, que faz vitrine também, montando para a micro-região que a pessoa funciona. A gente tem controle de estoque, a gente repõe o estoque do franqueado para que ele nem morra de sede por falta de produto, nem morra afogado por excesso de estoque. Então a gente faz isso tudo, sabe? Mas assim, tem gente que tem mão melhor, é mais caprichoso. Tem gente que você não precisa nem colocar supervisão. E tem gente que você tem que colocar por supervisão três vezes na semana, porque tem uma mão pior para tocar o negócio. Quando você fala que você é do ramo de cama, mesa, banho e sonhos, o que eu, Márcia Pinho, quero ser uma franqueada da First Class. Como é que eu convenço ao Pivete que eu vou ser essa franqueada? Então. Não é só valor, eu imagino, né? A última coisa para mim que conta é o saldo bancário. É a última coisa. Então eu posso ir, Pivete. Com certeza. As pessoas precisam ter brilho nos olhos, porque assim, quando eu comecei lá atrás, eu não tinha dinheiro. Eu tinha sonho. Por isso que a First Class é cama, mesa, banho e sonhos. Porque lá de trás... Isso tá no teu slogan, não? Deveria, né? Tá dentro do meu coração, né? Mas eu virei First Class Home, porque era First Class cama, mesa, banho e sonhos. Tá. Depois eu coloquei o Home, porque a gente tem a pretensão lá na frente de ter uma loja de casa. Ah, isso é muito legal. E aí o Home conversa mais com a casa. Era uma pergunta que eu ia te fazer, como eu vi aqui no nosso roteiro que o Vitor Iamba preparou, quando falou em First Class Home, eu falei, será que eles já estão com uma loja home, né, com perfil home? Mas vamos voltar ao assunto do franqueado. Eu quero ser uma franqueada, o que eu preciso? Primeiro de tudo, você precisa conversar comigo. Né? Então, assim, vamos lá. Então você Pivete, fala pessoalmente com cada candidato à franquia. Com cada candidato. E presencialmente. Eu não abro mão disso. Eu não abro Tem mão. gente que quer um papinho pelo Zoom? Pelo Zoom.
Já aconteceu um caso, outro dia, por exemplo, de uma candidata de Resende que ela não queria vir para o Rio de Janeiro para conversar comigo. Não andou. Já foi reprovada. Então, assim, eu não vendo franquia, eu não sou vendedor de franquia. A pessoa tem que, ela tem que gostar da marca, ela tem que gostar do segmento. Então, assim, eu não sou aquele cara que vou vender uma franquia para ninguém. Eu sou péssimo vendedor de franquia, porque a First Class é uma filha para mim. É uma história de um sonho lá de trás, de um pivete que criou um monte de coisa a partir do sonho. Então, se essa pessoa não tiver empatia comigo, não tiver relacionamento, não tiver brilho nos olhos, ela não vai ser franqueada da First Class. Você contou essa história de Resende, mas eu queria te perguntar ainda assim, eu vou fazer uma pergunta dupla, assim, para você me contar uma história de algum franqueado que essa não veio conversar com você, mas já teve algum caso que veio conversar e você falou, pô, cara, realmente não vai rolar? Já? Lógico. Muitos? Não, eu vou contar um caso que foi muito emblemático. Imagina o seguinte, eu conhecia o rapaz, foi indicação de um franqueado meu, adorei a pessoa, só que ele estava querendo ajudar o irmão esse que estava desempregado. Bom, característica nossa é a seguinte, eu sempre deixo a pessoa treinar em qualquer lugar da rede. Então a pessoa quer treinar lá em Manaus, eu vou falar com a minha franqueada de Manaus e ela com certeza vai liberar da pessoa treinar dentro da loja dela. O que é treinar dentro da loja dela? Ficar o tempo necessário que for para ver se ela se adapta à operação. Tá. Porque aquilo não é uma coisa que é para sempre, não é? Todo franqueado passa por isso? Todo franqueado passa por isso. Tem uns que já têm conhecimento. Isso é da sua rede ou todo mundo é assim? Não, isso é DNA da First Class. Tá. Porque eu não assino o contrato antes da pessoa se sentir confortável. Tem muita gente que está preocupada em assinar contrato e colocar a taxa no bolso. 90% da minha rede eu não cobrei taxa de franquia. Eu só assino o contrato depois que ela está muito confortável com a operação. O que é a taxa de franquia? Taxa de franquia é um pedágio que a pessoa paga para entrar na rede. Tá. Né? As pessoas podem chamar de qualquer outra coisa, mas o nome é isso. E eu, assim, eu não cobrei de 90% das lojas que a gente abriu para mais de 90%. 90% para não errar. Entendeu? Então, assim, voltando para a história desse rapaz, ele estava desempregado e o irmão dele veio, fez a reunião comigo, falei, pô, legal, fica na loja do Downtown e vai ficar o tempo que você quiser. Esse rapaz que estava desempregado ficava 2 horas dentro da loja 2 vezes por semana. Ele vai aprender alguma coisa? Não. O que aconteceu 20 dias depois, eu chamei o irmão e falei, olha, eu estou falando para você aqui que a gente não vai continuar o processo de seleção, porque teu irmão vai dar problema lá na frente e esse problema não vai ser meu. Ele na época ficou até chateado, mas é melhor ele ficar chateado do que eu ficar chateado. Não andou. Isso é um caso. Mas assim, isso tem vários casos. E um caso assim que deu super certo? Pô, aí tem muitos. A First Class tem muita história de sucesso. Tem história de funcionários meus da rede que viraram franqueados por atendimento. Por atendimento. Né? Você imagina o seguinte, a gente tinha uma loja em Maceió, onde o franqueado da época, ele se perdeu porque ele abriu uma outra operação do setor de moda. Fez besteira, perdeu tanto a loja de moda quanto a First Class. Essa minha funcionária da época chama Márcia. Aliás, Marcinha, beijo pra você. Marcinha, você é ótima. É nome, né? O nome me ajuda. Imagina que eu já puxei o gancho pra Márcia, né? A Márcia o tempo todo falava com os responsáveis pelo shopping para deixar claro que aquilo ali não era um problema da marca, mas um problema pontual do franqueado. Sim. Passou um tempo, eu viajei para o Nordeste para rodar as lojas, coisa que eu gosto de fazer bastante, rodar a loja para ver como é que está a operação. E nessa viagem eu pedi para a Márcia para marcar uma visita para o superintendente desse shopping de Maceió. O rapaz me atendeu super bem, tomou um café comigo e perguntou para mim, pô, você vai embora que horas? Eu falei, vou embora 3 da manhã. Ele, pô, vamos tomar um negocinho mais tarde? Eu falei, vamos. Pô, eu falei, que maneiro, cara bacana. Fui tomar um negocinho com ele, né? Foi tomar um whiskyzinho, ele me levou num bar, tinha o whisky dele já bonitinho, conversei, eu falei, pô, arruma da gente voltar para cá. Aí ele, não, na verdade foi o inverso. Ele falou, pô, vocês têm que voltar para cá. Eu falei, pô, mas eu não tenho, você me ajuda a voltar? Ele falou, ajudo.
Aí ele, pô, eu vou te falar uma coisa, essa menina que trabalhou com você tá de parabéns, porque o que ela fez aqui, o atendimento que ela deu, mesmo com o problema que deu com o franqueado, foi nota 1 milhão. Eu falei, então tá aí, se você me arrumar a loja, ela vai ser franqueada e vai vir pra cá. Ah, que bacana. Moral da história, ela tá com 7 lojas hoje. Olha. Assim, a First Class tem muita história rica, muita história... Muito case de sucesso, né? Conta outra rapidinho, pode? Claro, pode. Tem um amigo meu que vendeu o apartamento que ele tinha, foi morar numa barraca de camping com a esposa e com uma filhinha durante praticamente 3 meses e depois ele se mudou e abriu a primeira loja da First Class. Hoje a família tá com 10 lojas. Nossa, mas ele fez toda essa movimentação para conseguir abrir o negócio dele, Para conseguir abrir o negócio dele. Então, assim, é muita história rica que a gente tem. Eu contei 2, mas eu fico aqui até amanhã contando. E a gente está falando de contar essas histórias, né? Você, palestrante, coach, você faz essas apresentações. Como é que é esse lado do Pivete também? Na verdade, assim, eu sou uma pessoa que eu comecei a treinar, né? Vamos lá. Comecei a treinar, eu falo sempre com a minha equipe, mas eu não era uma pessoa que falava para fora. Porque eu tinha muita vergonha de... Olha aí, Pivete. Agora eu tô começando a malinha dos 25 anos. É maneiro. Mala dos 25 anos. Então, assim, eu comecei a treinar porque eu sou a melhor propaganda e a propaganda mais barata da rede, né? Porque contar a história da marca, contar a história das pessoas, da história por trás da marca é muito importante para as consumidoras saberem, para as pessoas saberem o que tem por trás da gente. E hoje, assim, olhando esse filme todo, né, para trás, o que você acha que... tem alguma coisa assim que você relembre e diga assim, pô, isso deu errado. Se eu tivesse que dar um conselho, não faça isso. Poxa, as coisas que deram erradas, Márcia, elas foram tão pequenas perto das coisas que deram certo. Sabe, assim, eu apostei em algumas pessoas que deu errado, mas, poxa, azar das pessoas. Às vezes eu apostei em uma coisa ou outra que deu errada, mas tem tanta história bacana que eu faria tudo de novo. E tem alguma coisa assim que algum risco inevitável que não tem jeito, no comércio, no varejo, que você tenha que enfrentar, assim? Muito, né? Muitos. Mas quais, por muitos. Exemplo? Olha só, a primeira coisa de um varejista, se você errar no ponto, você já morreu. O ponto que você diz, o local que você escolhe para sua loja. Exatamente. Então, assim, o local que você escolhe é vital. É a primeira coisa que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se você errou no ponto, você já nasceu morto. Se a gente voltar no tempo, pensar que a sua primeira loja foi no Nova América, uma região de muito acesso, né? Metrô na porta. Na época não era, né? Não? Na época não. Na época... Mas você acertou na escolha da sua primeira loja? Acertei. Mas por que você acha que ele foi... Papai do céu. Papai do céu vai falando amém. Assim, todas as vezes que eu ia... Hoje em dia não, hoje eu tenho muita experiência. Hoje o meu índice de erro é infinitamente menor. Mas na época eu era despreparado. Mas ainda erra, Pivete? Erro muito pouco. Pouco, né? Muito pouco. Porque assim, eu tento sempre colocar os custos muito para cima, ou as vendas muito para baixo, e se nessa conta de DRE, de conta de despesa e receita, encaixar mesmo assim, aí eu faço. Então eu erro muito pouco. Meu índice de erro hoje é infinitamente Então você pequeno. não arrisca muito? Não gosto de arriscar, porque eu estou arriscando com a vida dos outros. Eu não tenho CNPJs por trás de mim, eu tenho CPFs, eu tenho histórias de pessoas, eu tenho vidas. Tem gente que aposta uma vida na First Class, que tá com a gente aí o tempo todo. Então, assim, eu não tô errando para mim, eu não posso errar para eles, entendeu? Quantos funcionários nessa história toda? Você já fez essa conta? Sim, tem mais de 1.000. Mais de 1.000 pessoas envolvidas diretamente. Na Operação Brasil. Brasil. Estamos falando de Brasil. Você disse lá atrás que surgiu First Class, porque primeira classe, se você invadisse, né, as fronteiras, não ficar... O que você pensa de expandir esse mercado para o exterior? Você já pensa nisso? A gente está montando uma operação para começar na internet fora do país, nos Estados Unidos. Nós vamos fazer isso. Então, ano que vem, 2026, a First Class está
no mercado americano. E o Trump vai deixar? Deixa, porque não é produto que vem daqui. Na verdade, fornecedor lá. É China, Paquistão, Índia, Turquia, tudo que entrega direto nos Estados Unidos. Então, no seu olhar, o que você imagina para o futuro, assim, de estar lá? Você já tem essa previsão? Em 2026 a First Class já chegou? Segundo semestre de 2026 a gente já está operando dentro dos Estados Unidos, de maneira digital, vendendo nos principais players de mercado. Isso vai valorizar demais a marca brasileira, mais uma história de brasileiro fazendo história fora do país. É importante, valoriza a marca, valoriza a história e assim, a gente tem condição de competir com todos os players de mercado de lá. Eu estou falando aqui, né, falei um pouco brincando dessa história do Trump, mas essas mudanças todas reverberaram no teu mercado? Não, porque a gente, na verdade, não faz negócio com os Estados Unidos, né? O que acontece é o seguinte, as ofertas de China não diminuíram, elas aumentaram para a gente. Então, na verdade, a situação até melhorou. O dólar está mais estável. Então, o fator dólar para o mercado brasileiro é um fator muito importante. O dólar não subiu, o dólar caiu. Preço de frete internacional não disparou, então está controlado, que são duas coisas que a gente precisa estar sempre controlado, o dólar e frete internacional. Então, assim, as duas coisas estão legais. O preço dos produtos chineses ou paquistaneses ou indianos, eles estão controlados, não estão subindo, eles estão, na verdade, ladeira abaixo, não cai nunca muito, nem sobe muito, mas está controlado. Então, assim, não atrapalhou em nada para a gente. Esses são os seus maiores calcanhares de Aquiles, digamos assim? Do mercado de importação como todo, né? Não é só da First Class, não é só da roupa de cama, mas todo mundo que importa produtos passa por esse tipo de problema. Então você tem sempre que redear o seu estoque. Você pega o teu custo de estoque, chegou um produto novo, mais barato ou mais caro, você faz preço médio e continua tocando. Você pensa em misturar o teu varejo? Não. Só pensa realmente na roupa de cama, mesa e banho? Eu tenho vontade da marca ser uma marca de casa. Que é a Home, né? Que é a Home. Porque de fato conversa. O problema todo, por que não surgiu ainda? Tributação. O calcanhar de Aquiles do brasileiro, do varejista, do empreendedor, é o Brasil. Porque assim, os custos são... E quando a gente pensa que não vai piorar, piora mais ainda, entendeu? Então, assim, por isso que não nasceu ainda. O projeto está pronto. Mas fala assim, se eu vender mais, o meu franqueado estoura o simples, daqui a pouco ele tem que entrar para o lucro real, ele vai trabalhar o dobro, pagar menos. Então, não faz sentido. Hoje, você acha que é a maior dificuldade da empresa, em termos de crescimento, seria a taxação de impostos? Esse é o maior problema de todos os varejistas do Brasil, aliás, dos heróis, né? Porque o varejista no Brasil é um herói. Minha salva de palmas e todo o meu respeito a todos os pequenos, médios e grandes varejistas do país, porque assim, os empreendedores fazem um trabalho fantástico, apesar de tudo conspirar contra. Pivete, nessa história toda, a gente falou aqui, brincou dessa história, né, de você ser coach, de palestrar. Você já tem um livro, mais de um livro? Fala pra mim. Esse é o segundo livro, né? Eu e meu antigo sócio Orlando. Deixa eu mostrar aqui, pra esse aqui. Esse aqui, ó, Nada é Impossível. Aí a gente tem aqui o Pivete numa camiseta Hering. Isso. E ele já aqui como empresário, né? E o livro fala da sua vida, das suas experiências. Conta a minha história, porque assim, os livros... Dá pra ver aí, Brunão? Estamos mostrando? Nada é Impossível. De um lavador de carro a fundador da maior franquia de cama, mesa, banho e sonhos do mundo. Amém. Você já bota um mundo aqui, né? Verdade. E aí o livro fala da tua história. Na verdade, o livro, por que do livro? Porque os livros... É o segundo, Pivete? É o segundo. O primeiro, qual foi? O primeiro é o Abra uma Loja para o Sucesso, que era um manual de sobrevivência para o varejista. Esse foi o primeiro que a gente lançou em parceria, eu e meu sócio, e da época a esposa dele, que escreveu o livro, a Luísa.
E esse foi o segundo. Esse, na verdade, porque os livros mudaram a minha vida. Eu não tinha acesso a nada. E através de comprar livros em camelôs, eu ia lendo, e esses livros foram abrindo a minha cabeça e me transportando para um mundo que eu nunca imaginava que eu fosse estar. Então eu queria fazer em vida um livro para que as pessoas que não têm condição acreditem que sim, que é possível. Então você é um leitor nato? Todos os dias. Todos os dias. Leio e leio em voz alta diariamente. Em voz alta? Porque aí eu vou treinando oratória, né? A gente precisa treinar. Eu só acredito numa coisa na minha vida: treino. Então, assim, eu sou doentinho com treino, eu adoro treinar e acredito demais nisso, porque o treino mudou a minha vida, né? Eu lia, através dos livros eu ia colocando em prática nos clientes que eu visitava, e foi me abrindo porta, me abrindo horizonte, me colocando no mundo que eu nunca pensei que fosse estar. Então você não treina só as pessoas, né? Você se treina também? Me treino diariamente. Você é um cara disciplinado? Demais. Você tem ideia, eu tenho um joguinho meu que eu tô há 587 dias, depois eu te mostro, sem falhar um dia. Como assim? É um jogo que, se você falhar um dia, você volta a zero. Então, todos os dias eu tenho um treino diferente para fazer. E eu tô há 587 dias sem falhar um dia. Tá bom para vocês? Sem falhar um dia. Te mostro. Como é que é o teu dia a dia? O dia a dia de um empresário? Você acorda, abre os olhos... Minha rotina: eu acordo entre 5 e 5 e meia da manhã, diariamente. Vou pro quarto da minha filha. Já tomo um berro dela, porque ela: meu amor, acorda, bota música. Todos os dias para ela, bota a música do meu amigo Leandro Sapucaí, Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Deus. Aí ela já berra. Aborrecida com você, né? Mas ela tem que ir pra escola, né? Do dia. É a filhota? É ela. Ai, que linda. Minha craque, eu chamo de MC, mini craque. Aí eu acordei a bichinha, vou pra sala, acendo a luz e começo a faço o meu joguinho primeiro, para não esquecer. Cedinho, 5 e pouquinho da manhã. Depois eu leio minhas 15 páginas do livro, de vários livros, né? Eu termino um, já tenho outro. Eu tenho 14 livros para ler lá em casa, para você ter ideia. Então, assim, termina um, leio outro, termina um, leio outro. Eles ficam ali na mesinha esperando a vez. Isso aí. Tipo senha, né? Exatamente. E às vezes eu troco a ordem, sabe? Eu tenho uma ordem, mas eu terminei de ler um livro, por exemplo, eu estou lendo um livro agora que é fantástico, que chama Isso é Marketing. Adorei o livro. A minha sequência agora, acabei de comprar um outro livro da pessoa que me indicou esse livro. É o Desmarketize-se. Eu falei, vou ler na sequência. Então já caiu aquela... E aí você faz a tua leitura, fez lá o teu joguinho. Tomo café com a minha esposa. A minha filha gosta de um café. A minha filha nisso já foi para a escola. Tomo café com a minha esposa, bato papo, ela vai para academia e eu saio de manhã para correr e para andar. Você também treina diariamente, fisicamente? Diariamente. Treino de manhã e treino de tarde. Final do dia também treino. Então, você treina 2 vezes no dia? 2 vezes no dia. Mas o que você faz? Corrida, musculação? Eu de manhã corro 30, 35 minutos, 40 minutos, depois ando o resto do tempo. 5 quilômetros? 5, 6 quilômetros, corro e depois ando. Dá 1h20, 1h30 andando, entre andando e correndo. Volto para casa, tomo banho, aí tomo café, aí como vinho mexido, vou pro escritório trabalhar. No final do dia, malhação. Aí tem um personal. Tem que cuidar do velhinho, né? O velhinho tá cansado. Ô, Pivete, esse cara mega disciplinado, né? O que você planeja de futuro, assim, para a empresa, para First Class? É esse momento internacional e a home? Na verdade, o que eu planejo para a First Class é que eu consiga fazer com que vários e vários funcionários da rede se tornem franqueados, para que a marca continue ajudando a várias famílias a transformar a vida delas. Isso é o meu desejo pessoal. Agora, hoje, Pivete, a gente tem aí o advento da internet, né? Sim. E você tem... existe uma concorrência entre a loja física e a virtual? Você está 100% também na virtual? Como é esse? Na verdade, a gente tem que colocar sempre o consumidor como centro de tudo. Né? Antigamente você só tinha a oportunidade de compra através das lojas físicas. Agora você tem a internet, que está aí, é uma realidade e só vai aumentar. Então o que nós estamos preparando para isso? A omnicanalidade.
E o que vencer a omnicanalidade? Você, como consumidora, vai poder comprar no meu site, pegar na minha loja, comprar na minha loja, meu site, entregar. Entendeu? Então, assim, a gente criar várias ferramentas para que você compre da maneira tudo com interligado, que você... né? Tudo interligado. E eu escolho a forma que eu quero ser atendida. Exatamente. Isso. Justo, né? Justo. Eu, por exemplo, eu compro o tempo todo via Mercado Livre, via outras plataformas digitais. Nada mais justo que a gente preparar isso para que as consumidoras e os consumidores comprem da maneira com que eles quiserem comprar. Tem algum viés assim de atendimento em casa? Eu quero ver os produtos de lançamento. Tem. Aí você manda o Paulinho lá com uma malinha levar tudo de mais bonito para eu encarar ali e olhar em casa, porque eu não tenho tempo, estou na vida corrida. Tem esse atendimento personalizado? Tem sim, assim? E faz muita diferença. As nossas equipes são preparadas para isso. Chegou algum tipo de produto novo, elas têm aquela relação de clientes que elas têm mais intimidade, mais relacionamento, que são as famosas clientes VIPs da rede, avisam, mandam foto e mandam um mini enxoval para a casa das clientes. E dá muito resultado. Então, assim, a gente tem que entregar o melhor serviço possível, da melhor forma possível, para que a consumidora se sinta mais confortável do que nunca. Você, nessa mudança de comportamento do cliente, né? Que ele deixa de ir à loja, que ele quer receber o produto em casa, ou que ele prefere a internet, você, Pivete, também teve que se preparar para esse momento digital? Entra o Pivete estudante, né? Na verdade, eu estou fazendo várias imersões. Isso é muito importante para mim. Por exemplo, eu faço parte do G4. G4 abre demais a cabeça, que são vários empresários do Brasil inteiro conversando a respeito de mercado. Então isso é uma coisa. Eu participo também do grupo do Gestão do Amanhã, onde Sandro Magaldi e José Salib Neto, que são duas feras demais. Eles têm 11 livros publicados com mais de 1.100.000 cópias de livros vendidos. Nossa. Então, assim, eu me preparo, porque se eu não tiver do tamanho da minha empresa, eu vou apanhar do mercado, não tem jeito. Então eu não posso perder para mim, eu posso perder para alguém que está fazendo um trabalho muito bom, mas perder para minha inoperância, para minha incompetência ou para minha preguiça, eu não vou perder. Qual o maior problema assim, que você já enfrentou nesses anos todos, nesses 25 anos de First Class? Isso é muito fácil. Foi quando eu comprei a parte do meu sócio pelo dinheiro que o banco ia comprar. Então, assim, eu sou fundador da marca. Tá. Em algum momento eu trouxe um sócio para trabalhar comigo. Que não é o seu sócio atual? Não, hoje eu não tenho sócio. Só você? Só eu. E nós criamos uma história bem bacana juntos e ele cansou. Vários fundos... O que normalmente acontece nas sociedades, é igual o casamento, né? Exatamente, tem prazo de validade, Sim. né? E a gente começou a receber várias empresas querendo comprar a empresa, a First Class. Então foram fundos de investimento, foram bancos, foram indústrias têxteis nacionais querendo comprar. E em um momento, e sempre quem falava da empresa era eu. Então, assim, eu conversava a respeito da venda da empresa com os bancos. E em algum momento eu gostei de uma empresa demais. Falei, pô, beleza, essa empresa dá para trabalhar comigo. Ok. Na hora que veio o contrato, só que eu sempre tive 50% da empresa. Quando veio o contrato, veio com 51%. E o meu nunca teve a venda. Liguei para essa pessoa que é o dono desse fundo de investimento, peguei na época minha moto, fui até o Shopping Leblon e fiz um bate-papo com ele. Falei, olha, tem coisa errada aqui porque veio 51,49. Ele, pô, André, é que a gente nunca fica minoritário. Eu falei, nem eu. Também não fico. Se você quiser comprar 20%, 30%, eu compro o resto. Mas eu não vou te dar o domínio da empresa porque eu não estou à venda. Então a gente não pode fazer negócio. Eu falei, então tá bom, tá desfeito. Obrigado. Gosto muito dele, acho pessoas muito sérias, longe de estar falando mal das pessoas, mas a First Class é um filho para mim. A First Class nunca foi pelo dinheiro. Eu sou apaixonado pela empresa e também ganho dinheiro com ela. Então, assim, é legal porque eu consigo fazer o que eu gosto do lado das pessoas que eu gosto e ainda consigo ter resultado. Então, é o melhor cenário do mundo para mim. Chamei o então sócio da época e falei, olha, deu problema,
porque ele não quis abrir mão do 1%. Ah, mas não tem nada demais, e ficou enlouquecido. Eu falei, não tem nada demais porque você está saindo, mas eu vou ficar na empresa, o dia seguinte sou eu. Ah, isso não é... Ficou chateado, óbvio, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas eu falei, olha, se você quiser, eu compro a tua parte. Não gostaria, mas se você quiser, eu compro a tua parte. Ele falou, mas com que dinheiro você vai pagar? Eu falei, você não perguntou para o banco? Por que você vai perguntar para mim? A garantia são as próprias ações. E aí, nesse momento, eu comprei, depois de muito estresse, muita dor de cabeça, eu comprei a parte dele, sem querer comprar, porque, na verdade, nunca foi um objetivo meu, e paguei fiado era para pagar em 48 meses, eu paguei 54, que chegou uma época que apertou, eu conversei com ele e consegui prorrogar por mais 6 meses o resto das prestações. E assim você então ficou como único. Lado positivo. Tudo tem ônus e bônus, né? O lado positivo é que eu fiquei com 100% da companhia, então assim, eu faço as coisas muito pela minha cabeça, mas aprendo muito com o mercado. Então assim, se eu não ficar indo para mercado para aprender com terceiros, para entender o que está acontecendo no mercado, eu vou ficar obsoleto. Pivete, você tem alguma mania, assim, enquanto empreendedor? Tenho tanta mania. Mas alguma coisa assim que você destaca, sabe? Aquela coisa que faz a diferença na gestão do Pivete. Então, olha só, eu sou um cara muito bom de produto, eu sou muito bom de feeling. Então, assim, eu acredito, e assim, é por viajar demais. Eu vejo o que está acontecendo no mercado. E aí eu falo, isso aqui encaixa, isso aqui vai. Mas quando você fala muito do mercado lá fora, né? Mas essa visão de mercado lá fora, quando você traz para cá, dá certo. Dá. Porque poderia não dar também. É uma outra cultura, enfim. Não, mas outros valores. Dá certo. Quando a gente encaixa produto com preço, dá certo. E quando eu tenho dúvida, eu tenho as minhas soldadas, as minhas abelhas, que é a equipe da First Class. O que eu faço? Eu estou na China, por exemplo, se eu gostei de um produto, eu na mesma hora coloco no grupo de WhatsApp, gente, olha só, esse produto aqui assim, o que vocês acharam? Dá para vender a tanto. E aí eu começo a ter um feedback. Eu saio da China para o Brasil, eu já saio com mostruário, com pedaço de tecido, com negócio todo, trazendo para as minhas equipes para a gente trocar ideia. Então, assim, nunca é uma decisão monocrática, não é o André que faz a coisa, mas eu sempre faço uma decisão com o maior número de pessoas possíveis. E assim, são muitas pessoas com muitos anos de bagagem, entendendo o que é consumidor e o que o consumidor pensa. Então, assim, a nossa margem de erro é infinitamente pequena. Isso faz é um diferencial competitivo enorme, porque você está na ponta, você está ouvindo o cliente, entendeu? Pivete, se você tivesse que elencar, assim, sei lá, 5, porque a gente tem 5 dedos na mão, mas podem ser 3 pontos, assim, essenciais para que um empresário, enfim, dê certo na sua decisão na tomada de decisão de montar um negócio no varejo. Vamos lá. Eu vou falar primeiro dos 3 P's do varejo pra gente, tá? Que são produtos, processos e pessoas. Tá. Se você tiver um produto bacana, com processo redondo e com gente, você vai ter sucesso. E tem outra coisa que é vital, que é a história do ponto. Você precisa ter um ponto que encaixe com a tua operação. Você tem que enxergar isso. Você acertou nisso, dificilmente você vai ter problema. Dificilmente. Você só não pode colocar empolgação na frente, porque assim, qual o problema do varejista? A vontade de empreender é tão grande que ele coloca a vontade à frente do racional, e a razão tem que estar na frente da emoção. Você tem que fazer conta primeiro. Não tem esse negócio, eu vou lá, eu vou fazer, vou dar meu jeito. Não. Qual a conta, qual o aluguel, qual a despesa, qual o perfil do consumidor dali? Aquela região, você vai concorrer com quem? Qual o perfil do teu concorrente? Então, assim, é uma análise fria. Quem faz essa análise da First Class? É você, Pivete? Sim, faço. Quem faz essas contas? Eu também. Jesus! Fácil. Já está no meu sangue. É difícil o começo, depois que você entende, vai embora. Você faz muita conta do tipo, você é um cara gastador ou é um cara seguro? Muito Tô falando de negócio. Muito seguro. Na sua vida pessoal também? Muito seguro. Pessoal e profissionalmente. A gente não consegue ser num lugar uma coisa e em outro lugar outra. A gente é a mesma pessoa.
Então assim, eu sempre fui muito seguro, eu sempre, outra coisa é a seguinte, eu sou ousado. Eu acho que dá para, se eu tiver a segurança, a minha certeza de que vai dar certo, eu faço. Então, mas onde está essa linha tênue aí? Porque eu perguntei se você arrisca. Aí você disse, arrisco pouco. Hoje eu vivo, assim, vamos lá, são 2 momentos da empresa. O primeiro momento que eu só tinha a loja própria. Tá. Arrisquei o tempo todo. Mas arriscava enxergando matematicamente que dava certo. Então, arriscado porque não existe uma operação, está fechado o negócio, né? Aquele espaço está em branco, mas eu fiz conta, eu tinha a minha convicção de que ia dar certo. A outra coisa é eu arriscar com o dinheiro dos outros, arriscar com a vida do franqueado, porque assim, o franqueado cansa de bater no escritório e falar, André, eu quero abrir a loja em tal lugar, quero fazer isso, e eu canso de falar não. Por quê? Porque se às vezes... Você já faz a conta por ele. Eu faço a conta por ele, porque ele está empolgado, ele quer o sucesso, mas às vezes falar não também é querer o sucesso dele. Sim. Então isso eu faço com muita tranquilidade, porque assim, senão o problema vai voltar para ele e vai voltar para mim. Para você. Não tem jeito. Vai resvalar. Não Exatamente. Então assim, existe ousadia, eu, por exemplo, eu tenho ousadia demais em importação de produto, demais. Eu vou para a China de 6 meses, eu trago entre 10 e 20 itens novos por semestre. É isso que eu ia te perguntar, o teu estoque, né? Eu sou filha de comerciante, meu pai trabalhou a vida inteira com comércio, hoje é falecido, no setor de automóveis, né? Peças de automóveis, posto de gasolina, e eu lembro muito que a grande briga do papai da sociedade, da sociedade dele, né? Era a coisa do estoque, papai gostava de comprar demais. Eu vejo que você fala muito das feiras, das viagens. Você é um cara que investe pesado na questão do estoque? Sempre. Isso é bom, então, pelo jeito. É maravilhoso. Porque parece que você é assertivo, né? Sim. Eu sei o produto que eu compro. Lógico, eu estou comprando um produto novo. Esse é um exemplo. Eu vou comprar 2, 3 containers e vou criar escassez na loja, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é uma aposta. Ok? Produto sazonal, produto de moda, eu vou apostar pouco. Você aposta pequeno. Isso. Agora, produto de linha, eu sempre tenho estoque regulador de 3, 4 meses na nossa importadora, sempre. E chegando mensalmente 2, 3 containers daquele mesmo item. Sempre. Então, assim, a First Class nunca falta produto. Nunca falta. Você vai chegar, você vai achar produto. Pivete, a gente está falando de franquia, deixa eu achar aqui, 250 lojas no Brasil, 100 lojas franqueadas só no Rio. Vamos, né? Porque a gente fala e não fala de grana. Quanto custa abrir uma franquia hoje? Qual é a operação financeira nessa história toda? Então, antes de falar disso, eu vou só completar aqui uma informação que é bem bacana. A média de lojas por franqueado passa de 5. Então, você imagina o sucesso que as pessoas tiveram. Ou seja, se eu abrir uma franquia, a chance de dar certo é enorme, e aí eu abro 1, 2, 3. É isso que você está dizendo? Você abriu, deu certo, abriu a segunda, deu certo, abriu a terceira. Então, assim, você nunca vai abrir 5 ao mesmo tempo. Você vai abrir Já marca um agendamento com o André Pivete, que eu vou abrir uma franquia. Você imagina o quanto é legal isso. Então, assim, elas estão reproduzindo sucesso. Então, a média é mais de 5 lojas por franqueado. Isso é muito legal, porque eu falo com pouca gente. Essas pessoas têm resultado, são satisfeitos com a empresa, são felizes com a empresa, apesar dessa mala desse André Pivete, mas assim, elas são satisfeitas com a operação, e isso é muito legal. E vamos falar dos números. Como é que é em termos de finanças? Como é que é abrir uma franquia? Então, você gasta, fora valor de luva, se tiver algum ponto comercial que tenha luva. O que normalmente não tem mais no Brasil. Isso antigamente era muito comum. Antigamente era muito comum e hoje é muito incomum. Salvo um caso ou outro, mas assim, eu vou te falar que mais de 90% dos pontos comerciais não existe mais isso. Então você monta uma loja hoje da First Class, tamanho médio da First Class é 50 metros quadrados. É uma loja pequena, onde você gasta em torno de R$ 1.500 por metro quadrado para você montar a parte de marcenaria, a parte de piso, de iluminação. Não dá mais para ser caixa de papelão não, né, Pivete? Mas eu gosto, tá? Eu gosto. E você gasta no total entre 250 e 300 mil reais para montar uma unidade da First Class.
E esse resultado, né? Porque o cara monta já de olho no resultado, né? Esse resultado vem a galope, vem devagar? Então, ele vende em média 130 a 140 mil reais, é a média de venda por loja. Ele tem um resultado entre 10% e 15% do faturamento como resultado financeiro. Então, assim, é bacana, ele tem resultado, por isso que ele abre com velocidade, acaba abrindo outra loja. Então, assim, é muito tranquilo de trabalhar. Você, quando você aceita um franqueado, se não der certo, como é que funciona essa operação? Não tenho caso disso não, tá? Não tenho caso. Mas assim, se não der certo, um exemplo, existe uma multa contratual, coisa que eu não vou cobrar de jeito nenhum e nunca cobrei. Por quê? Porque, poxa, ele já se arrebentou, já não deu certo, não vou ser eu. Que não era o objetivo de nenhum dos dois, nem seu, nem o dele, nem meu, né? nem dele. Então assim, você imagina que eu já praticamente não cobro uma taxa de franquia, coisa que é praxe no mercado de franquias, eu já não cobro, porque eu não ganho dinheiro na taxa de franquia, eu ganho dinheiro no sucesso dele. O sucesso dele é o meu sucesso. Eu vou pedir para você dar 2 dicas bem diferentes. Eu quero uma dica para o cliente. Quando você entra, o que você aconselha ao cliente quando ele entra na sua loja? Enfim, você que vai me dizer. Para ele escolher o produto dele, a qualidade. E eu queria que você desse uma dica também para o franqueado, para o cara que está pensando em empreender. Fantástico. Bom, primeiro para a consumidora, né? Tá. A consumidora chegou na loja, pede para que a nossa equipe mostre o que tem de novo na empresa. Porque assim, a gente tem sempre novidade, coisas que encantam e que o mercado de roupa de cama no Brasil, na imensa maioria das vezes, não tem. Então assim, ela vai ficar encantada com a qualidade e preço da gente, que foi o que trouxe a gente até aqui. A First Class nasceu com o intuito de democratizar o consumo de cama, mesa e banho para os lares. Então assim, eu estou sempre preocupado em ter um produto muito bom por um preço muito justo. Isso aqui é a primeira dica. E para as pessoas que querem abrir uma franquia, o importante não é conversar com o franqueador. O importante não é conversar com a equipe comercial. O importante é conversar com a ponta, com a equipe de franqueados dessa rede, para que ele fale com a maioria das pessoas possível, para entender ali como é a retaguarda da franqueadora. Isso é vital, porque assim, o dia seguinte está ele com a equipe, está ele convivendo com essa equipe de franqueadores e com a equipe da retaguarda. E esse convívio tem que ser harmônico. E, infelizmente, na maioria das vezes não é. Pivete, hoje a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu vejo que você é bem atuante nas redes sociais, né? Mas isso não foi sempre assim. Eu fui convencido, né? Esse negócio de estar participando de tanta imersão, de estar conversando com a equipe, de estar conversando com pessoas que têm muito mais experiência nessa nova era da tecnologia, me mostraram que eu preciso contar a história da marca e contar a história da nossa equipe, dos nossos franqueados, para que as pessoas entendam o que tem por trás da First Class. E você também se prepara para isso? Me preparo Se você bastante. lê um monte de livro em voz alta... Não, para você ter ideia, eu estudo, eu faço Vox2U, que é uma empresa onde eu aprendo a comunicação, me comunicar. né? Exatamente. Então assim, eu estudo uma vez por semana, eu vou para aula, faço aula com eles, então assim, é bem importante para mim, eles me ajudam bastante. E você vai se preparando, não tem jeito, você vai melhorando passo a passo. E dá para conciliar tudo isso? Família, empresa, são quantos? 100 franqueados no Rio, 250 franqueados, né? 250 lojas. Lojas. Média 50 franqueados. Então você tem, vamos lá, que conciliar família, franqueados, viagens internacionais, treinamentos, vôlei da palestras. Minha filha. Tem o vôlei da filhota. Da minha filha. O que eu perdi nessa história foi o meu futevôlei, que eu jogava direto e parei de jogar futevôlei. Mas assim, eu comecei a trabalhar mais cedo. E dá tempo para... Olha ela aí. Ela joga muito. Profissional, Pivete? Ela hoje joga Liverge, que é uma liga que tem no Rio de Janeiro, onde ela é pré-mirim, ela joga pré-mirim, mirim e infantil. Ela joga 3 categorias.
E o Netinho vai entrar nessa vibe aí também? Bolota vai ser jogador. Não tem cara, não. Se puxar o pai, não vai ter, vai ser. Agora, se puxar o avô, vai. Pivete, se tudo acabasse hoje, do que você mais se orgulharia? Poxa, eu me orgulharia muito da história que a gente construiu com as pessoas, sabe? Tanta gente que me deu a mão, tanta gente que acreditou num pivete lá atrás, tanta gente que iluminou meu caminho, e essas pessoas são marcantes na minha vida. O meu irmão que está aqui, por exemplo, assistindo, é um desses exemplos. Tá ali emocionado, olha lá, chorando. Tá ali chorando, mas assim, Deus foi muito, muito bondoso comigo, porque colocou pessoas boas na minha vida, pessoas que mudaram. Eu, quando mudei para o Rio de Janeiro, eu achava que dentro da minha casa, da casa do meu pai, todo mundo fingia. Porque assim, eu vivia em guerra dentro de São Paulo. O ex-marido da minha mãe, ele morreu de AIDS. Ele era um doente da cabeça. Eu cheguei, depois de ter mudado para o Rio, eu cheguei em São Paulo uma vez e tinha marca de bala na parede do barraco que a minha mãe e as minhas irmãs moravam. Então assim, eu fui criado na guerra. E eu vim para cá e aquele clima pacífico, aquelas pessoas se dando, se beijando, se abraçando. Eu olhava e falava, pô, esse povo todo é fingido. Eu não estava acostumado com aquilo não era vida para mim. Então assim, é só agradecer a Deus de todas as pessoas boas que entraram na minha vida, todas elas. Então, de toda essa desconfiança que você trouxe de São Paulo para cá, aqui você ganhou confiança para iniciar toda essa história de vida. Exatamente. Tá certo. Pivete, obrigada pela sua participação, foi um prazer te conhecer, obrigada por participar do Café com Pimenta, que a gente possa voltar mais vezes, falar, né, dessa exportação aí da marca para fora do país, da First Class Home, né? E parabéns pela sua história, que realmente não é pequena não, é braba, hein? Pô, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui, e é só agradecer a todos vocês. Que bom. A gente encerra então mais um Café com Pimenta. Não esqueça de acompanhar a gente no YouTube, no na Amazon, Apple Podcasts, Amazon Music e Spotify. O Bruno esqueceu, ganhei eu. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Thank you.